Olá, tudo bem com você? Sou da área do conhecimento de linguagens e suas tecnologias, do componente curricular de arte e me chamo Sueli. Estou apresentando essa aula para a primeira série do ensino médio e o conteúdo escolhido são vanguardas europeias, onde iremos abordar três movimentos dessas vanguardas: o expressionismo, o dadaísmo e o cubismo. Essa aula tem por objetivo conhecer e compreender as vanguardas europeias e suas respectivas características, dando ênfase ao cubismo, experimentando as possibilidades de criação e expressividade. Para iniciar a nossa aula, nós faremos uma análise, onde vou apresentar duas obras para que vocês observem e em seguida responderão algumas perguntas. Essa é a primeira obra. Se chama Beth Morisot de Chapéu Preto, feita em 1872 por Monet. E essa é a segunda, chama-se O Sonho de Picasso, feita em 1932. Vou deixá-las aqui para que vocês continuem observando. Agora que vocês já apreciaram, vou fazer três perguntas. Qual imagem chamou mais a sua atenção? Quais as diferenças percebidas entre as duas imagens? Qual imagem você prefere? Por quê? Vou deixar 5 minutos para que você possa refletir e responder essas perguntas. Agora que vocês já fizeram análise dessas obras, eu vou apresentar para vocês o contexto histórico das vanguardas europeias, pois é a partir delas que as obras deixam de ser assim tão realistas e passam a ser assim mais dinâmicas, inovadoras como essa. Mas o que é uma vanguarda? Você saberia responder? Pois bem, a palavra vanguarda tem origem militar e é usada para descrever a parte mais avançada, ou o líder de um grupo de pessoas, ideias, movimentos artísticos ou sociais. É frequentemente usada para se referir a algo inovador, experimental ou pioneiro, algo que está na frente de um campo específico. As vanguardas europeias foram um conjunto de movimentos artísticos e culturais que surgiram no início do século XX, marcando uma ruptura com as convenções estéticas e sociais predominantes. Eles surgiram em um momento de profundas transformações sociais, políticas e tecnológicas, incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial e o avanço das teorias científicas. Cada um desses movimentos vanguardistas buscavam explorar novas formas de expressão, questionar a realidade, desafiar as tradições artísticas e sociais existentes. Três desses movimentos notáveis foram o expressionismo, o dadaísmo e o cubismo. O expressionismo focava nas emoções e nas interpretações subjetivas da realidade. Caracterizava-se pelo exagerado das cores, formas distorcidas e figuras alongadas, a fim de retratar as angústias e os sentimentos mais profundos dos artistas. A ênfase estava na expressão individual e na representação das experiências internas da psique humana. Os principais artistas do expressionismo são Edvard Munch, conhecido pelo O Grito, sua obra icônica que representa a ansiedade e o desespero existencial, e Vassily Kandinsky, um dos pioneiros da abstração. Explorou a conexão entre núcleo e emoções. Já o dadaísmo era caracterizado pela negação das convenções artísticas tradicionais. Os artistas dadaístas frequentemente usavam colagens, montagens e objetos encontrados para criarem obras absurdas e provocativas. Aqui, a ironia, o humor negro e a exclusão da lógica eram elementos centrais desse movimento. Os principais artistas dadaístas são Marcel Duchamp, famoso pelos seus handmades,
objetos do cotidiano elevados à categoria de arte, como seu icônico Fontaine. E Tristan Tzara, um dos fundadores do movimento. Ele escreveu manifestos dadaístas e criou poemas completamente aleatórios. Agora, nós daremos ênfase ao cubismo. No início do século XX, em Paris, Pablo Picasso e George Braque criaram um novo estilo artístico que rompeu com a ideia de arte como imitação da natureza e abandonou noções tradicionais de perspectiva. Esses artistas procuravam novas maneiras de retratar o que viam. E, influenciado por Paul Cézanne, que já geometrizava suas pinturas em seus quadros, passaram a valorizar ainda mais as formas geométricas e a retratar os objetos como se eles estivessem partidos. Todas as partes de um objeto eram representadas num único plano, ao mesmo tempo. Como se o artista visse esse objeto de vários ângulos simultaneamente. A esse estilo chamamos de cubismo analítico. Na obra Violino e Candelabro, de 1910, de George Braque, é um exemplo da fase analítica. O artista buscou simplificar, geometrizar e fragmentar as formas representadas. O resultado é uma pintura quase abstrata. Em algumas obras cubistas, o artista se preocupou tanto em apresentar simultaneamente todas as partes de um lado, de um objeto escolhido, que devido à fragmentação excessiva desse objeto, ficou quase impossível reconhecê-lo na pintura. Dessa forma, os cubistas criaram o cubismo sintético, que buscou recuperar um pouco a imagem real do objeto, tornando as cores mais fortes e as formas mais decorativas. Outra característica desse cubismo sintético é a utilização de colagem de diversos elementos introduzidos nas pinturas. Era uma pintura quase sem pintura. O pintor espanhol Juan Grins foi um representante da fase sintética. De forma precursora, fez colagens de diversos materiais em suas obras, com jornais, palhas e metais. Dessa forma, no cubismo, é como se pudéssemos ver a imagem sobre vários pontos de vista ao mesmo tempo. Assim, os cubistas desconstruíram o código visual estabelecido desde o Renascimento, que usava a perspectiva linear como uma maneira de representação mais fidedigna da realidade. O quadro Senhoritas de Avignon, de Picasso, é considerado um marco inicial desse movimento. Nela se vê a maneira angulosa de representar os corpos, a pouca distinção entre a figura e o fundo, a paleta de cores mais sóbria, dando maior destaque às formas, e a influência da arte africana, que é outra característica desse movimento, podendo ser observadas nas faces das moças. Muito bem! Agora que nós já apreciamos as obras, fizemos uma análise, eu já apresentei para vocês o contexto histórico das vanguardas europeias e alguns dos seus movimentos, suas características, destacando principalmente o cubismo. A partir do que vocês já viram aqui na nossa aula, gostaria de convidá-los a realizar uma prática inspirada no cubismo. Para essa atividade prática, eu vou disponibilizar esse QR Code. Vocês vão, com o smartphone de vocês, realizar a leitura desse código, que vai abrir um vídeo, e vocês vão assistir esse vídeo. Após assistir o vídeo, vocês também poderão pesquisar algumas imagens de obras cubistas, como fonte de inspiração. Mas por que nós precisamos de inspiração? Porque agora nós vamos fazer uma releitura. Uma releitura não é uma cópia, é um reler, é um refazer conforme o seu olhar e seus conhecimentos. Para fazer essas releituras, vocês vão poder usar os materiais régua, folha sulfite, lápis de cor e, ao final, quando vocês concluírem, nós faremos uma exposição dos trabalhos na escola.
Então, atentem para a criatividade e o capricho. Eu vou estar avaliando todo o processo de compreensão, a participação, e se alguém precisar, estou aqui para fazer a mediação e tirar suas dúvidas. Agora, depois que vocês já concluíram a atividade, vamos sintetizar o que nós aprendemos aqui. Hoje, nessa aula, nós vimos as vanguardas europeias e seu contexto histórico, 3 movimentos principais, suas características, os principais artistas, o expressionismo, o dadaísmo e damos ênfase ao cubismo, no qual realizamos a nossa prática. Portanto, à medida em que encerramos a nossa aula sobre vanguardas europeias e a nossa prática com foco no cubismo, convido todos a continuarem explorando, questionando e criando, assim como os artistas vanguardistas. Até breve. Tchau!